bem, meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele tem algo diferente. Pedro resolveu ir pescar. Só que quando Jesus morre e ressuscita, aqueles homens deixaram a vida de pescadores e agora eles seriam pescadores de homens. Não se sabe por que Pedro decidiu chamar os amigos para pescar. Então ele vai, está lá no mar, ele pesca a noite inteira e não pega um peixe. Então ao amanhecer, ele vê um homem às margens, e o homem às margens diz: tem peixes? Vamos lá, que ele disse: não pescamos nada. Então joga a rede do lado direito. Então ele joga a rede e enche de peixe. De princípio, aqueles homens não reconhecem a Jesus. Se vocês observarem durante essa semana, em muitas passagens, Jesus não é reconhecido. Por que Jesus não é reconhecido? Ele é reconhecido apenas por algumas frases e o modo de falar. Uma das frases que ele usa é: o Senhor esteja convosco. Essa é uma das frases. E para provar que era ele tinha que mostrar as mãos, os pés, os machucados. Então as pessoas não reconheciam. O que quer dizer? Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita em um corpo glorificado. Jesus já não tinha mais aquela aparência que os discípulos tinham visto ele. Jesus modificou. Ele agora tem uma aparência gloriosa, uma aparência do céu. Ele estava ali, mas é como não estivesse mais. Mas na dúvida, os homens perguntam se era ele mesmo. Ele diz: eu sou de carne e osso. Ele chega a pedir o que? Em outra passagem, um peixe para comer, para mostrar que era ele. Então as pessoas, elas mudam. Então vou dar uma pequena explicação. Quando morremos, iremos para o céu. A nossa alma, o nosso corpo do pó, vieste do pó, retornará. Essa alma, ela vai para o céu. E na volta de Jesus, todos nós, segundo Paulo, seremos ressuscitados. Mas teremos essa aparência? Não. Essa aparência nossa é só terrena. Lá no céu, alguém pode perguntar assim: mas eu vou encontrar com meu marido ou minha esposa lá no céu, eu vou reconhecer? Você vai reconhecer, mas não pela aparência física, porque essa aparência física já não vai mais existir. O que era belo aqui no céu, aqui na terra, lá é belo. O que é feio, lá é belo. Não haverá mais uma aparência. Quando Paulo disse que nós seremos ressuscitados na glória, então o nosso corpo, ele chega a dizer que nós vamos ressuscitar em carne e osso. Só que não será um corpo igual a esse nosso, será um corpo diferente. Eu vou conhecer meu marido? Vai, mas lá já não vai ter mais afinidade. Lá já não vai ter o parentesco, pai, filho, irmão. No céu não viveremos mais uma família como vivemos aqui. Não haverá mais necessidade disso. No céu viveremos com Deus e na graça de Deus. Não haverá mais necessidade de filhos, filhas, pai, mãe. Todos seremos iguais.
diante de Deus. Então essa aparência nossa, ela acaba aqui. Então Pedro hoje, meio que ele ficou triste, mesmo vendo que Jesus ressuscitado já tinha aparecido outras vezes, ele mesmo que ainda estava incrédulo. Essa passagem de hoje, ela tem uma continuação em outro evangelho, que é aquela que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo. E ele torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E ele torna a perguntar 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Parece até uma ironia. 3 vezes representa o quê? As 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Você vai observar que Pedro, ele sempre é o alvo das mensagens de Jesus. Por isso que a igreja tem Pedro como o nosso primeiro Papa. Todas as mensagens, as liberações de ordem é dado a Pedro. Muitos podem dizer assim: mas por que Pedro é o primeiro? É considerado o primeiro Papa? É só ler a Bíblia. Em todas as menções de Jesus, ele chama Pedro. É o mesmo que entrega o que? A chave do céu. E Pedro é o homem, talvez, que ficou com medo de declarar aqueles quem ele era. Ele se acovardou. Mas no fim da sua vida, ele reconheceu a Jesus e acabou com a vida onde ele tinha medo, perdeu o medo. E em Roma, no ano de 67, no governo de Nero, Pedro foi crucificado. E aí, quando foi crucificar Pedro, ele disse: ponha a cruz de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer, feito meu Senhor. Então Pedro é uma dos 12, a maior personalidade que Jesus escolhe para ser o nosso primeiro Papa. Então que nós não tenhamos medo de ser cristão. Vivemos épocas difíceis, vivemos governantes que querem cercear a palavra dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos. E como Pedro, não devemos temer, não devemos temer a perseguição da igreja, porque a igreja é Cristo continuado na história, e essa igreja nunca acabará. Todos nós passaremos, mas ela ficará sempre aqui no bairro do Anunciano. Virá outros, e mais outros, ficaremos velhos, virão outros, mas ela sempre estará aqui. Então, se você ama a igreja, seja igual a Pedro. Eu sei que na hora do medo, Pedro temeu, mas depois ele entendeu qual era o propósito e o chamado dele por Jesus. Ele seria o primeiro Papa da história. Tenhamos um pouco de Pedro e sejamos adoradores de Cristo, de corpo e de alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus